Olá pessoal, sexta 16, vamos direto ao ponto, mais uma semana onde investidores estrangeiros / corretores estrangeiros que operam no nosso mercado, eles lavaram a égua em relação aos nossos ativos. Dá só uma olhada dos 23 índices disponibilizados pela B3, Ponta Vendedora e Futebol Clube, todos eles, e projeção de lucros em 21 dos 23 índices. Pessoal, nosso Ibovespa com a segunda melhor performance, projeção de lucros, conforme a gente está acompanhando com vocês aqui no conteúdo do canal, a gente teve aí mais de 77 milhões nessa semana, 31ª consecutiva de projeções de lucros no conteúdo aqui do canal que a gente está acompanhando com vocês há 161 semanas, das quais 125 delas preço e fluxo mesmo sentido, uma taxa de acerto de 77,64%. Portanto, se você quer ficar craque na movimentação do fluxo estrangeiro / corretores estrangeiros que operam no nosso mercado, onde tem as pressões, não se esqueça de se inscrever no conteúdo do canal, ative aí o sino de notificação e deixa o seu like para poder fortalecer esse nosso conteúdo. Lembrando, pessoal, que o nosso conteúdo não recomenda absolutamente nada em relação a compra e venda, em nenhuma hipótese. A gente está sempre comentando com vocês aqui para que vocês sejam seletivos nas suas análises, foquem sempre a opinião própria com embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Eu vou aproveitar no início do vídeo, comentar com vocês a estrutura do nosso canal. A gente trabalha com fluxo estrangeiro por duas frentes, sendo que a gente acompanha o fluxo oficial estrangeiro. No próprio site da B3 é divulgadas informações para o segmento Bovespa e também para o segmento BMF. A gente tem lá na nossa página, link está na descrição do vídeo, do lado esquerdo tem uma coluna fluxo do investidor estrangeiro no segmento Bovespa, sempre divulgado pela B3 com 2 dias úteis de atraso. A gente está divulgando aí sempre para vocês no conteúdo lá da página, e também segmento BMF a gente divulga lá também os contratos em aberto nos contratos do índice dólar e também dos juros. E aqui embaixo, as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, esse sim a gente tem esse fluxo em tempo real, onde que a gente varre todo o mercado para os ativos do Ibovespa, setores e também no mercado futuro em relação aos contratos de índice e de dólar. Portanto, se você já é inscrito no conteúdo do canal, jargão dos nossos vídeos, chega, senta o pé na porta e já vai deixar o seu like. Primeiro, vamos rodar a nossa vinheta para a gente poder dissecar a movimentação dessa semana por parte deles no nosso mercado. Quero começar nesse vídeo de hoje a comentar com vocês a posição do fluxo oficial estrangeiro no mercado futuro através dos contratos em aberto do Ibovespa Futuro. Se vocês não sabem, os contratos vencem a cada 2 meses. A gente teve na última quarta-feira, dia 14, o vencimento do contrato Q 2019. Dá só uma olhada nessa barra vermelha, pessoal. Eles encerraram esse contrato com uma posição vendedora de mais de 130 mil contratos dentro do nosso mercado. Vale ressaltar que a gente tem esse acompanhamento aqui desde 2008. São praticamente quase aí 11 anos de acompanhamento, sendo que a gente teve entre 2010 e 2013 uma ponta vendedora por parte deles muito forte. E isso culminou com uma correção do nosso mercado que foi só terminar no contrato G 2016. G é vencimento fevereiro. Então, nosso mercado continuou caindo, só que eles, depois de venderem muito entre 2011 e 2013, quando o nosso mercado começou a ter uma correção mais intensa, começaram a fazer o quê? Ponta compradora. Até quando? Até quando a gente teve lá no final de 2017, contrato V. Contrato V vence em outubro, inclusive é o contrato atual do nosso índice futuro. Eles começaram a vender 4 séries consecutivas, exatamente previamente à nossa greve dos caminhoneiros que veio em maio, junho de 2018. Dá uma olhada que nessa linha verde, nosso Ibovespa teve uma correção mais intensa. Aí, o que eles aproveitaram para fazer? Ponta compradora de Futebol Clube. Ou seja, aproveitaram a correção do mercado, enfiaram ponta na compra e o nosso mercado foi embora. Só que agora, o que eles estão fazendo? Ponta vendedora. E a gente tem aqui como fazer para vocês, pessoal, o volume financeiro que representa essa ponta vendedora de 130 mil contratos pela cotação do Ibovespa. A gente consegue aqui desenhar para vocês a evolução em relação aos contratos com acumulado desde 2008,
reparem que eles começaram a reduzir ponta compradora no início de 2011. Olha aqui onde que a gente chegou, pessoal, a 35 bi negativo, exatamente lá em agosto de 2013. E depois eles começaram a fazer aquela ponta compradora, como a gente viu aqui, em relação aos fechamentos dos contratos. Então, o saldo acumulado por parte deles começou a diminuir ponta vendedora. E o nosso mercado estava o quê? Ainda com processo corretivo. Ou seja, pegaram lá na bacia das almas. Tiveram uma ponta compradora pujante, depois tiveram aquela correção exatamente antecipando a greve dos caminhoneiros. Nosso mercado deu uma corrigida mais expressiva. Eles enfiaram a mamona na compra, ajudaram a empurrar para cima. A gente chegou a acumular 56 bilhões de saldo positivo em relação aos movimentos deles nos futuros. E de lá para cá, pessoal, dá só uma olhada, só está caindo. Não está caindo só, está despencando. A gente estava de 56 e a gente está com um pouco mais de 5 bilhões de saldo para esse contrato. E a gente tem aqui, por cada contrato, só nesse contrato que eles venderam praticamente aí 13 bilhões de reais em relação aos contratos em aberto dentro da B3 no nosso mercado para o Ibovespa Futuro. Então, a gente precisa de seguir muito atento nessa movimentação por parte deles no investidor estrangeiro, porque a gente sabe que eles conseguem antecipar vários movimentos e a gente tem esse estudo aqui de 10 anos para que você também fique ciente desse comportamento que eles têm em relação ao investidor estrangeiro no mercado futuro. Bom, agora a gente vai comentar com vocês aqui o resumo da semana, exatamente para demonstrar para vocês a expertise por parte deles. Dá uma olhada que a gente teve uma queda para o Ibovespa de 4%. E dá uma olhada aqui, pessoal, corretores estrangeiros que operam no nosso mercado, 1 bilhão e 700 milhões de ponta vendedora no nosso mercado à vista. No mercado futuro, já o contrato novo, contrato V de viagem, ponta vendedora na semana e a moeda americana, mais uma semana de valorização, dólar comercial fechando a R$4, pessoal. E dá uma olhada aqui, ponta compradora por parte deles dentro do nosso mercado. A gente vai comentar com vocês aí mais pra frente no vídeo. Em relação aos 10 principais mercados pelo mundo, a gente teve uma desvalorização média de 0,82. E já tem 2 semanas que a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal que as bolsas internacionais estavam com uma queda mais expressiva e a gente estava caindo muito menos do que os principais mercados pelo mundo. Nessa semana, a gente simplesmente descontou esse spread que a gente tinha em relação a essas 2 últimas semanas. A gente caiu muito mais do que os principais mercados pelo mundo. Eu costumo falar para todas as pessoas, pessoal, a gente sabe que aqui tem as particularidades do nosso país, mas hoje em dia o planeta Terra ele é globalizado. Então, a gente não tem como isolar um país, isolar uma economia sobre as pressões que estão acontecendo aí pelo mundo. Então, a gente teve essa correção mais intensa, regulando a movimentação já há 2 semanas do mercado externo, que a gente tinha uma movimentação mais expressiva de correção dos mercados internacionais. Em relação ao Ibovespa, dá só uma olhada. Os ativos que eles andaram numa ponta compradora, os 15 caíram, 4,89, perderam dinheiro, ok. Agora, dá uma olhada, pessoal, nos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, dá só uma olhada, 6,15 de desvalorização média, muito mais do que na ponta compradora. E dá uma olhada, se a gente somar aqui, só dos 15 de ponta compradora, 600 milhões, e aqui de ponta vendedora, 1 bilhão e 700. A gente teve aqui como carro-chefe da semana de ponta compradora e também o destaque da semana, as ações de Brasil Foods. Mais de 100 milhões e o ativo terminando a semana com valorização de 1% dentro do nosso mercado. Na outra ponta, dá só uma olhada, pessoal. A gente teve na semana o carro-chefe de ponta vendedora por parte deles, as ações preferenciais de Petrobras. Dá só uma olhada, o ativo caindo quase 8,5% na semana. E a gente teve como destaque as ações de Kroton, pessoal. Dá só uma olhada que Kroton caiu na semana quase 20%, 19,5% dentro do nosso mercado. E a gente está sempre comentando com vocês. Dá uma olhada que no vídeo da semana passada eles estavam fazendo o quê? Ponta vendedora, inclusive, no ativo dentro do nosso mercado. O Kroton já havia numa semana passada de uma semana corretiva e nessa semana simplesmente tombou, e eles ajudando a empurrar esse movimento para baixo em relação às ações da companhia. Se a gente verificar aqui os nossos setores, dá só uma olhada, pessoal. A gente teve exatamente uma correção mais intensa para o nosso Ibovespa, essa linha branca sequencial, e a gente tem aqui a linha pontilhada,
que é o saldo por parte deles nos ativos do Ibovespa. Então a gente teve aqui uma correção mais expressiva para os ativos do Ibovespa. O nosso setor de consumo, que é o índice que eles estão mais comprando no ano de 2019, também sofreu correção. A gente está avisando por vocês aqui no conteúdo do canal, já tem 3 semanas de correção no índice de consumo. E os índices que a gente tem peso, né, pessoal, que é o carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale. Olha essa barrinha aqui verde, pessoal. Exatamente aqui uma ponta vendedora mais expressiva. Índice financeiro, depois do respiro da semana passada, voltou ponta vendedora dentro do nosso mercado, essa linha vermelha. E o nosso índice aí de materiais básicos, ponta vendedora sendo o carro-chefe de 2019 por parte deles. A gente consegue inclusive perceber aqui, se a gente for setorizar, dá uma olhada, pessoal. Os ativos que são responsáveis por muito peso no nosso mercado, a gente teve aí essa ponta vendedora nas últimas 4 semanas e ajudando na movimentação corretiva dos preços dos nossos ativos, justamente porque a gente está demonstrando com vocês aqui no conteúdo do canal esse gráfico evolutivo da variação semanal. Nosso Ibovespa aí caindo 4%. Dá uma olhada, pessoal. A gente tem aí uma queda mais expressiva nessa semana no índice imobiliário. E a gente chegou a comentar com vocês lá no conteúdo que no índice imobiliário eles não têm uma ponta muito pujante. Mas dá uma olhada aqui na semana passada, das últimas 4 semanas, eles tiveram uma ponta vendedora muito mais expressiva em relação aí ao índice imobiliário. Já estão saindo do índice imobiliário que nessa semana foi uma queda mais expressiva. E se a gente verificar também, qual o índice que a gente está aí sempre acompanhando com vocês aqui no conteúdo do canal, que eles têm uma ponta vendedora muito forte? Índice de materiais básicos, nessa semana caiu 2,79 e no ano 10,57, é o único índice que está na ponta vermelha dentro do nosso mercado e a pressão que vocês estão percebendo com a gente aqui por parte deles no nosso mercado. Portanto, pessoal, a gente está sempre comentando com vocês que a gente faz essa correlação e também mostra para vocês essa correlação desses setores em relação aos ativos que fazem parte do nosso índice Ibovespa. E a gente consegue acompanhar agora dos grupos que fazem parte do Ibovespa, 8 grandes grupos. Pessoal, dá só uma olhada. Setor financeiro, grande maioria dos ativos com desvalorização na semana, exceção de RBR, que fechou semana positiva, só que eles não participaram da movimentação de alta. O destaque aqui para o Banco Itaú, lembrando que Itaú, pessoal, tinha sido o carro-chefe de ponta compradora na semana passada, o ativo tinha subido 5, na semana cai quase 5, o ativo também com volume praticamente idêntico ao volume comprador da semana passada. Está muito volátil o Banco Itaú e um ativo de peso no nosso mercado. Setor de consumo, a gente viu que ele já vem diminuindo ponta compradora algumas semanas em relação aos setores. Se a gente verificar aqui, a gente teve o destaque das ações de Kroton, que na semana passada já estavam vendendo, e os ativos que tiveram uma alta recente no nosso mercado, como por exemplo, Via Varejo, uma queda mais expressiva, eles atuando aí numa ponta vendedora, colocando lucro no bolso. As ações também de Ambev, ponta vendedora por parte deles, aí o ativo também sofrendo um ambiente corretivo. As ações também de B2W, então a gente consegue demonstrar isso para vocês aqui no conteúdo do canal. No setor de materiais básicos, a ponta vendedora segue muito forte, não respeitaram nem Suzano, que teve uma alta expressiva aí na semana de mais de 4%, mas não participaram e atuaram também numa ponta vendedora. O setor aí de óleo, gás e biocombustível, a gente viu que eles tiveram aí uma ponta vendedora muito expressiva, o carro-chefe da semana para as ações de Petrobras, que caíram quase 10%. Lembrando que as ações de Ultrapar, pessoal, tiveram uma queda mais expressiva ainda de quase 15% no nosso mercado, eles também atuando aí numa ponta vendedora, e também nem aí para as ações de BR Distribuidora, que fecharam a semana com uma leve alta, eles não participaram desse movimento. Lembra que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado com vocês, pessoal, eles saíram de todos os ativos do setor de serviços públicos. Na semana passada a gente chegou a comentar com vocês no conteúdo do canal, alguns ativos inclusive estavam com movimentação de valorização, só que eles já estavam saindo nessa semana, não foi diferente, aí saíram da grande maioria, só que o ativo que mais caiu da semana, que foram as ações de Sabesp, não participaram desse movimento, aproveitaram para assumir uma ponta compradora. No setor industrial, grande maioria dos ativos aí com uma ponta vendedora em relação à cotação, só que eles andando aí numa ponta compradora nas ações de Gol e também nas ações de Azul, ou seja, companhia aérea aí, eles aproveitando essa semana mais corretiva, atuando numa ponta compradora nos ativos que mais corrigiram. Para o setor de saúde, dá uma olhada, pessoal. Qualicorp na semana passada, eles tinham o quê?
enfiada a mamona na compra e o ativo subiu mais de 35% dentro do nosso mercado. E nessa semana aproveitaram para quê? Para colocar lucro no bolso. Praticamente quase todo o volume que eles compraram na semana passada subindo 35%, essa semana caiu por volta de 9%, um pouco mais de 9%, e eles já colocaram o quê? Lucro no bolso. Eles também tem esse movimento em relação aos ativos no nosso mercado. No setor de telecomunicações, a gente consegue perceber que continua com uma pressão compradora de TIM, só que nessa semana TIM terminou com uma leve queda e as ações da Vivo com uma leve alta, eles continuam fazendo aí uma pressão mais intensa de baixa no ativo em relação a esse setor. Pessoal, a gente vai comentar aqui com vocês em relação ao nosso mercado futuro. Olha que show que eles deram no nosso mercado futuro em relação ao índice Bovespa do contrato Q. A gente chegou a ver no início do vídeo exatamente aquela posição vendedora dos contratos em aberto. E dá só uma olhada, eles terminaram o contrato Q do índice futuro com quase 4 bilhões de reais. Aí você comenta, pô Renato, mas lá deu quase 13. Sim, a gente sabe que tem investidor estrangeiro que também opera por corretora nacional. Não tem problema, a gente consegue ver que ambos andam no mesmo sentido. E a gente consegue perceber aqui que eles lavaram a égua, pessoal. Quase 100 milhões de projeção de lucro em relação ao preço médio para esse contrato Q do índice futuro que terminou agora na quarta-feira. Agora, no contrato novo, olha o que eles fizeram. A gente teve um movimento de desvalorização no pregão de quarta-feira, quinta-feira, e eles estavam o quê? Fazendo o ambiente comprador. Quando chegou no dia de hoje, sexta-feira, o mercado deu uma repicada, eles aproveitaram para quê? Para vender tudo. Já inverteram a ponta compradora que eles estavam inicialmente para uma ponta vendedora. É claro que a gente está muito no início do contrato, o saldo é muito pequeno, 188 milhões, mas a gente precisa de ficar muito atento nessa movimentação por parte deles no contrato futuro. Em relação à movimentação do dólar, olha aqui pessoal, a gente está acompanhando com vocês aqui no conteúdo do canal desde o início do contrato. Olha aqui que fluxo lindo por parte deles, comprador, quase 160 milhões e moeda americana que saiu a 3,80, bateu a 4,01, 4,011 para a cotação do dólar futuro, 211 pontos, e o fluxo aí também por parte das corretoras estrangeiras. Ponta compradora Futebol Clube nas 3 semanas vigentes desse contrato, eles estão com uma projeção de lucro muito forte na movimentação do dólar, a gente segue atento nessas movimentações. E em relação ao nosso fluxo oficial estrangeiro, olha que interessante pessoal, a gente chegou a bater aqui no conteúdo do canal a informação com vocês que a gente está sempre de olho no fluxo oficial estrangeiro e também no fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. A gente chegou até a traçar essa linha aqui na semana passada, exatamente mostrando para vocês que na semana passada a gente tinha respeitado esse patamar de preços. Aí nessa semana eu resolvi já tirar, por quê? Olha o que aconteceu no fluxo por parte dos corretores estrangeiros. Já perdeu essa movimentação de fundo, onde que o fluxo oficial estrangeiro também vendeu muito mais. A gente sabe que é um fluxo mais assustado, porque também tem aqui investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. Então a gente tem essa movimentação mais intensa por parte deles, e o que a gente não achou tão legal foi o fluxo também por parte das corretoras estrangeiras, que é um fluxo mais comedido, mais expertise em relação aí às movimentações, perder esse fundo. Agora, eles ainda estão com um fundo maior do que eles fizeram no ano de 2018. Lá no finalzinho, pessoal, final de novembro, eles começaram a comprar o nosso mercado. A gente, inclusive, eu lembro que tiveram várias pessoas, nós não vamos ter o rally de fim de ano, e os caras já estavam fazendo o quê? No início aqui de dezembro, pessoal, já estavam diminuindo ponta vendedora, engatando aqui uma ponta compradora no nosso mercado aí, subindo mais expressivamente no mês de janeiro até início de fevereiro, eles aproveitando nessa movimentação de alta e depois movimentação corretiva, também ajudando na correção do mercado. Depois, as corretoras estrangeiras, ponta compradora, ajudando a empurrar o nosso mercado aí, praticamente aí, de junho para cá, e agora ponta vendedora ajudando a correção por parte do nosso mercado. A gente acha muito interessante vocês ficarem ligados nesse fluxo oficial e também o comparativo que a gente fala com vocês em relação aos corretores estrangeiros, porque a gente percebe que ambos têm o mesmo sentido. Só que o fluxo das corretoras estrangeiras, a gente já comentou com vocês no conteúdo do canal, que é um fluxo que tem uma expertise maior. Escritórios de grandes bancos de investimentos pelo mundo, você tem em todo lugar. Corretoras nacionais, você não tem em todo lugar do planeta que receba um investidor estrangeiro que possa dar uma expertise, inclusive, maior para eles
atuarem no nosso mercado. Agora, se a gente olhar aquele fluxo oficial, só com fluxo estrangeiro, pessoal, dá só uma olhada. Tá uma curva muito descendente. Estou acumulando aqui quase 21 bilhões de ponta vendedora nesse acompanhamento que a gente acompanhou aqui com vocês desde junho de 2016. Se a gente pegar aqui 21 de K e quase 20 de pico, eles já venderam do nosso mercado praticamente 40 bilhões de reais no nosso mercado. A gente precisa ficar muito atento, porque boa parte do movimento de alta eles conseguiram pegar, só que principalmente depois das eleições do segundo turno de 2018, dá só uma olhada, pessoal, houve uma debandada por parte deles aí muito forte no nosso mercado. E a gente, mais uma vez, para a gente poder finalizar com vocês aqui esse vídeo, a gente vai disponibilizar aquele nosso acompanhamento do fluxo oficial estrangeiro e do investidor pessoa física no nosso mercado. Fluxo oficial estrangeiro, ponta vendedora. Fluxo por parte do investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do canal, eu falo isso de novo e é muito orgulho para a gente poder comentar isso com vocês. Dá só uma olhada, está acima da média de 21 períodos. A gente chegou até a comentar com vocês aqui no conteúdo do canal há 3 semanas atrás. Dá uma olhada lá no vídeo de 3 semanas atrás, eu comentei. Pessoal, olha aqui o fluxo do investidor pessoa física ficando acima da média móvel de 21 períodos. Isso é sinalização de correção para o nosso mercado. E o nosso mercado saiu lá de 103 e chegou a bater aqui 99 mil pontos, enquanto o investidor estrangeiro sentando a mamona na venda. E isso fica mais nítido ainda, pessoal, se eu pegar esses dois últimos movimentos aqui do investidor pessoa física. Olha que interessante. Olha aqui, o nosso mercado saindo lá dos 90 mil, chegou a bater 105 mil pontos. O investidor pessoa física não aproveitou nada do movimento. O nosso mercado começou uma correção de 103 agora para 99. Investidor pessoa física já comprou tudo e muito mais, que vendeu em toda a movimentação de alta de 89 para 103. É o que eu pergunto. Então por que não comprou quando o mercado estava subindo? Ambiente trading é isso, pessoal. Você tem que pegar para a movimentação que está predominante. Ou você acha que se você vender, você vai ser o único cara inteligente no mercado, sendo que o mercado está subindo? Por quê? Porque tem a maioria das pessoas agredindo compra. Fica atento nessa movimentação e a gente está sempre aqui para poder também disponibilizar para vocês conteúdos de muita qualidade em relação à movimentação do fluxo estrangeiro do nosso mercado. Então, a gente vai finalizar o vídeo mais uma vez agradecendo vocês por esse prestígio no nosso conteúdo. Pessoal, nessa semana novamente a gente teve mais de 120 novas inscrições. Você que está chegando no conteúdo do canal, seja muito bem-vindo. Mais uma vez eu digo, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você pegue essa rodagem de fluxo, onde que está acontecendo as pressões, os setores são as árvores, os ativos são as folhas, para que você comece a ficar craque nas movimentações. Não tenha mente parasita, se esforce, porque mercado financeiro sempre vai te premiar se você foi um cara esforçado, que tenha foco. Principalmente o contrário que a gente está comentando aqui com vocês, que o mercado subiu de 90 para 106 mil pontos, investidor pessoa física vendendo no ambiente trading. Isso daí é muito fácil de você detonar uma conta, e quando o mercado simplesmente cai, o investidor pessoa física está comprando isso no ambiente trading, é fatal. Você vai simplesmente derreter aí as contas de vocês no mercado financeiro. Isso não vale a pena. E mais uma vez eu comento aqui, pessoal, a gente chegou a bater mais de 500 likes, a nossa meta de cada vídeo são 500 likes, a gente chegou a bater aqui 543 likes, é um motivo de muito orgulho pra gente, essa interação de vocês, porque ajuda a melhorar o nosso ranking do vídeo, mais visualizações. Se você não gostar também, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike, e se você tiver algum comentário, pode fazer que eu respondo um por um. É um prazer enorme poder ajudar as pessoas que têm interesse no mercado financeiro, já que é uma profissão como qualquer outra, exige muita dedicação, muito foco, muita disciplina para que você tenha muito sucesso em relação às suas aplicações. Forte abraço a todos, excelente final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!